Vamos ficar de pé, irmãos. É São João capítulo 3, verso 29. Se eu não tivesse feito essas anotações ontem, eu ficaria até meio constrangido de tocar nesse assunto agora por causa da fita do rádio, que eu não tinha conhecimento que ia ser essa fita, não é? Mas, como já estava anotado, então nós vamos praticamente repetir o assunto. Verso 29, São João 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Te damos graças, Senhor, dos céus e da terra. Pai nosso, vida eterna, és tu, Senhor. Misericórdia, a única causa de não termos sido consumidos. Nós estamos aqui, mais do que nunca, precisando do Senhor. Nós cremos que numa hora dessa, nós vamos ser as pessoas que devemos ser. Nós vamos vencer a barreira que nos segura e ultrapassarmos esta barreira. E assim, nós seremos aquilo que devemos ser. Esforça-nos e ajuda-nos neste afã, nesse desejo, Pai, de sermos novas criaturas e de darmos testemunhos. Muitas vezes nós queremos corrigir e não temos como mais. Não tem maneira. O Senhor ajuda, ó Pai, a cada um nesse sentido. A nossa hora é muito difícil. O mundo não sabe. Nós estamos no Getsemane. E às vezes as pessoas mais queridas, até aquelas mesmas que diziam morrer por nós, estão dormindo, não estão percebendo o que está acontecendo. A igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, está revivendo o Getsemane, está revivendo os dias amargos e difíceis de Abraão, os dias da contradição para com a promessa que ele tinha. Nós te suplicamos que isto seja encarado como Abraão encarou e como Jesus encarou lá no Getsemane. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Hoje de manhã foi transmitida a reclamação de um pai de família em relação a comportamento de namorados, de noivos, que na linguagem dele às vezes estão até piores do que o do mundo, o pessoal lá do mundo, e que está afrontando até a sua própria família, as famílias, né? Então nós estudamos que isso não passa de fornicação, mesmo sendo noivos. E fornicação é o pecado da carne. E que todo contato do homem com a mulher, e vice-versa, fora do matrimônio é fornicação. Os fornicários não herdam o reino de Deus. E que fornicar significa também importunar, apoquentar, importunar. Há pessoas que importunam a noite toda, aquele falatório, aquela coisa, aquela implicância. Está apoquentando, isso é uma fornicação também.
Isso é um lembrete da observação de hoje de manhã, e assim estudamos também a sequência do estudo sobre o casamento, o que vamos continuar, se Deus quiser, domingo, próximo de manhã. Agora, não é somente, observe aqui, que não é somente namorados, noivos, mesmo casados, que andam se agarrando na vista dos outros, estão dizendo que aquele casamento não vai durar muito. Porque para isso existe um lar, existe uma vida íntima. Nem mesmo na frente de crianças e filhos não deve se desenrolar certas cenas. A cena de educação, de amor, ajuda na formação das crianças, mas as excessivas em caráter íntimo as prejudicam. Inclusive, o médico, os cientistas constataram que dá taquicardia na criança lá no berço. Taquicardia quer dizer o seu coraçãozinho dispara, sofre uma alteração cardíaca, bem como cerebral também, nervosa. Até estresse a criança do berço tem por causa de comportamento dos pais. Estresse. Criancinhas novinhas mesmo estressadas, por causa de casamentos neuróticos, temperamentos neuróticos. Então, eu creio assim que nós estamos construindo uma casa, e o profeta diz, ainda hoje estava lendo, ele disse: casem-se e vivam como se ele viesse daqui. Casem-se e trabalhem como se ele viesse daqui a 100 anos, mas vivam como se ele viesse agora. E se ele nos achar estudando essas coisas, muito bem. Eu creio sim, é melhor ele nos encontrar até brincando nas horas vagas e falando até de coisas que parece que não são para adultos na fé, do que nos encontrar aí tecendo doutrinas difíceis sobre 7 trovões e novo nome, essas coisas. E também eu prefiro até brincar um pouco do que maldizer, não é? Maledicência, e tocando nomes e pessoas e aquela atmosfera de difamação. Agora nós vamos ver aqui o irmão Brana dizendo aqui, não simplesmente por uma modéstia, através de uma modéstia manufaturada. Ele está dizendo aqui aquilo que realmente era, se tratando dele como homem. No parágrafo 280 da mensagem Véu Adentro, ele diz: bem, aqui estou nesta manhã, amigos, sou tão somente um pobre servo do Senhor. Tenho falhado com ele tantas vezes que me envergonho de mim mesmo. Tenho falhado tantas vezes com ele que às vezes me envergonho de mim mesmo. Me sinto indigno mesmo de ministrar a sua grã enferma. Agora, se ele se sentia indigno de ministrar a grei é a congregação, é o rebanho, o povo. Quanto mais eu, quanto mais qualquer outro pastor de bom senso, que possa examinar isto por um prisma real. Vamos nos conscientizar de uma coisa, que os pregadores, os pastores, começando por mim, a mensagem é simplesmente uma pessoa que está como que escrevendo um quadro na parede. E ele próprio se senta ali no meio do povo e está aprendendo com aquele quadro, sendo exortado com aquele quadro, sendo corrigido com aquele quadro.
O que o leva a ser responsável por aquele quadro é o ofício que ele tem. O irmão Branham disse que Deus respeitou o ofício que estava sobre Moisés. Não o tratou da maneira que ele merecia, por causa do ofício que estava sobre ele. Você encontra isso na mensagem, assim como fui com Moisés, serei contigo. Então, é bom que a igreja saiba distinguir isto. E assim, ninguém deixaria de estar na comunhão por causa de terceiros. Agora, eu lembro de um pregador que ele tinha uma mensagem que ela provava, no fim de todas as coisas, que o que tirava a pessoa da comunhão não era ninguém, era o seu próprio pecado. Na verdade, é o próprio pecado, o próprio veneno que está na pessoa, é que a tira da comunhão, é que a leva para tropeçar e se escandalizar. Agora, isso tem um fundo bíblico muito grande. Por quê? A Bíblia diz que Jesus foi posto como pedra de tropeço, como rocha de escândalo. Mas aquele que nele crê, aquele que cresce nessa pedra, então teria vida. Mas aquele que tropeçasse nele, viraria munha, se perderia. Então ele mostrava através daquela mensagem que de todas as formas é o pecado que lhe tira da comunhão. O seu pecado não é o pecado do irmão, não é o pecado da irmã. Isto porque nós, os gentios, somos tratados de uma maneira individual, é como indivíduos. E não justifica você perder o seu lugar na congregação por causa de quem quer que seja. Você deve sempre guardar isso. Ou então você sai ali fora e diz: para onde eu vou? A coisa aqui está custosa, está difícil. Como quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, não pertence ao meu reino. E ele não saiu explicando e mandou diáconos atrás fazer visita e foi lá atrás pedir perdão pelo mal entendido. Ele deixou que fossem todos, inclusive seus discípulos, os quais curavam e faziam maravilhas em seu nome. Todos foram. Ficaram apenas 12. E ele ainda perguntou: vocês também não querem ir? Isto quer dizer, eu sou a causa de tudo, mas vocês também não querem ir? Foi quando Pedro disse: para onde iremos nós? Onde é que tem a palavra de vida eterna? Qual é outro lugar? Como que eu vou sair? Está custoso mesmo, mestre. Mas sair daí, como? De que maneira? Agora você tem que entender que ele falou, foi o que ele quis falar. Foi o que está escrito. Não adianta mudar. O irmão Branham disse que ninguém até hoje pôde interpretar o que Jesus disse ali. Para começar, um cristão, desde o Velho Testamento, não pode comer sangue. Você não deve sufocar a galinha quando você vai matar. Deve cortar o sangue e deixar derramar na terra. Não deve estrangular, comer carne sufocada, porque em Atos, capítulo 15, ficou determinado pelo Espírito Santo que fugisse das coisas dedicadas aos ídolos e da carne sufocada e do sangue. Agora, ele vem e diz: aquele que não tomar do meu sangue. Ora, o sangue dele era sangue de homem. Para todos os efeitos, eles viam ali um homem.
Paulo sabia que ali estava o próprio sangue de Deus. Mas nós sabemos também, como o profeta ensina, que não era a química. Que você já pensou? Se fosse a química, naturalmente o vidro de sangue de Jesus estaria lá em Roma, lá no Vaticano. E ela seria a única dona da salvação, como supostamente é. Então não é a química. Ele diz, é a vida que está no sangue. Agora, o seu corpo, ele disse, canibal, ponderando, meditando, arrazoando por aqueles que ouviram. Canibal, antropófago, comer carne humana, é isso que ele quer fazer de nós? É isso? Pois bem, nós não vamos mais na congregação. Nós não vamos mais acompanhar as suas reuniões. Eu gosto muito dele. Quer saber de uma coisa? Eu morro por ele e até mataria por causa dele. Mas isso aí eu não suporto. Mas ele virou e disse, vocês também não querem ir? Irmãos, nós temos que ver que em Brasília, no encontro que tivemos em Brasília, o Espírito veio e fez uma proposta de rededicação. E que todo mundo deveria casar-se de novo. Todo pastor devia casar de novo. Agora o inimigo pega essa fita e para aqui. Diz, olha, ele está dizendo, ó, tem que casar tudo de novo. Espera aí. Por quê? Suas esposas têm que nascer de novo. É por isso. Bem como eles. Tanto o homem como a mulher têm que nascer de novo. E casar-se de novo. Agora, se eu não posso, se você não pode, Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Mas a verdade é essa. E nós estamos sendo chamados a encarar a coisa não mais por sentimentos, por sentimentalismos. Os sentimentos nos levarão para o inferno. Ele está cansado de dizer, não é aquele que sente, não é o que você sente, tira isso da sua cabeça. Eles dizem, põe isso na cabeça, eu digo, tira isso da cabeça. Sem dúvida alguma, nós estamos vivendo a hora do nosso Getsemane. E mesmo aqueles que nos mais amam não podem fazer nada por nós, porque nós também não podemos fazer nada por eles. Hoje mesmo o irmão Krishnamurti, estávamos almoçando, e ele sempre conversa boas coisas, né? A gente, quando está junto. E lembrando da hora dos apertos na vida. Na hora dos apertos. Então ele estava lembrando de um caso que o homem estava no deserto. No deserto. E o deserto é assim, é causticante, é um sol causticante durante o dia. É insuportável. Queima. E de noite gela. Anoiteceu, ele acendeu uma fogueira. Acendeu a fogueira, que aliás é o que protege contra as feras. Tirou um cochilão por ali, logo descobriu que estava cercado por hienas. Hienas são vorazes, mas são covardes. Na verdade. Mas elas não podiam se aproximar. Elas estavam de longe. Exatamente por causa do fogo que ele tinha. A fogueira.
passou por uma madorna e o fogo foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E quando menos ele esperou, já tinha uma hiena quase em cima dele. Então o que ele fez? Ele acendeu o fogo novamente, mas a sua lenha foi acabando. Foi se acabando. E falta de fogo ali significava morte. Foi se acabando, foi se acabando. Logo ele teve que lançar a mão da roupa. Botar a roupa no fogo. E tudo que ele tinha, que podia queimar ali, mapa, fotografia, dinheiro, tudo que ele tinha, ele teve que mantendo fogo aceso com tudo que tinha, coisas preciosas, até o próprio mapa, o dinheiro que ele tinha, tudo tinha que acender o fogo para não perecer. A fotografia da mãe, da mulher, sei lá, das crianças, tudo foi para o fogo. Teve que queimar tudo. Aí que a aurora foi rompendo, o sol veio e elas foram embora. Mas quando o sol saiu, ele já tinha queimado tudo que ele tinha, sapato, tinha tudo, botado tudo no fogo. Porque isso quer dizer, se na hora que as hienas cercam, se você não queimar tantas coisas que são necessárias, você vai ser devorado, engolido pelas circunstâncias, pela razão. E assim vamos sendo engolidos aí. Não é certo? E vamos dormitando, e assim o fogo vai diminuindo, vai acabando. Porque a única maneira que tem de se preservar da fera, do animal, mesmo do leão, da cobra, lá no deserto, é fogueira. O irmão Branham falou isso, aquele nativo que já tinha se convertido, carregava um ídolo do seu pai. E fogo. Ele disse, para que você faz isso? Eu disse, não, porque quando o leão vem, eu ponho meu ídolo ali e acendo um fogo, o leão não chega. Ele disse, não, faz o seguinte, você acende só o fogo, deixa o ídolo para lá. Você vai ver, o leão não vai chegar, é por causa do fogo, não é por causa do ídolo. Não é certo? Então, se nós deixamos ir apagando, daqui a pouco nós sabemos perfeitamente que as hienas estão aí, e eu quero qualificar essas hienas dos nossos sentidos, as nossas razões, porque o irmão Branham disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Isso quer dizer, os seus sentimentos. Então, me sinto indigno mesmo de ministrar a sua grã enferma. Porém, não ponho meus olhos em minha dignidade. Não tenho nenhuma. Eu estou falando, eu tomo essas palavras para mim, no meu lugar. Não tenho nenhuma. Eu ponho apenas os meus olhos no que é a sua graça. É o que ele é para mim e o que eu sou para ele. Eu sou seu filho. Ele é meu Senhor. Se minhas mãos não estão limpas, as dele sim. Se as minhas mãos não estão limpas, as dele estão limpas. E eu não ministro com minhas mãos. Não. Eu tão somente trato de render-me a ele de tal forma que ele possa ministrar através de mim. Eu ministro através das mãos dele. É por isso que você é alimentado espiritualmente. Por isso que você ouve a sua palavra através de mim. Me alegro de haver vivido dentro deste véu, onde as coisas do mundo, quando ele diz, não podes fazer, estás louco. Agora, eu ainda quero pegar o desvelar de Deus, a mensagem do desvelar de Deus, parágrafo 22. Não vamos ter muita pressa, não. Porque, afinal de contas, é a comunhão, é a reunião que nós
encontramos normalmente a igreja toda junta, quase toda a igreja, senão aqueles que não puderam vir. E muitos ouvem uma palestra, não ouvem outra, uns ouvem uma e não ouvem a outra. Isso aqui é casamento, divórcio. Eu falei o quê? O desvelar de Deus, parágrafo 22. 22. Agora, o meu assunto nesta manhã, eu confio que Deus revelará isso. E cada vez, se você pega as fitas e ouve, e eu espero e confio que você tem tido um entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja sem dizê-lo claramente. Vem? Às vezes temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir o grupo, para que possa fazer alguns saírem e irem embora, outros irem embora, ou então outros a se refletirem. Mas isto é feito propositalmente, para que eles vá embora. Isto tem que ser feito desta maneira. Aí no parágrafo 23 ele continua: então pode ser que alguns dizem, você quer dizer, irmão Branham, que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Ele responde pelas pessoas: ele certamente o fez, e ele ainda faz. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares ao seu redor, ele disse: a não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, Filho do homem, e bebam seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmo. Que espécie de afirmação você pensa que um médico, ou uma enfermeira, ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como esta? Por um homem que teve um ministério como ele teve? Porque ele diria: comer a carne, isso é canibalismo. Beber o sangue humano é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência afastou-se dele, propositalmente. Na Divindade Explicada, 333, ele diz, a mensagem A Divindade Explicada, parágrafo 333. Em minha vida eu cometi muitos erros. Eu tenho feito muitas coisas que são erradas. Eu farei provavelmente, se eu viver muito mais, eu farei muito mais coisas erradas. Talvez algumas delas serão pedras de tropeço em seu caminho. Eu espero que vocês me perdoem. Agora, eu diria, para vocês, eu creio que qualquer pastor, qualquer pregador, irmão Elias, viria aqui, gente, eu peço esse parágrafo para mim também. Mas eu quero fazer isso de uma maneira especial. Eu quero fazer esta confissão também em uma proporção muito maior do que a dele. 100% mais do que a dele. Em minha vida eu cometi muitos erros. Eu tenho feito muitas coisas que são erradas. Eu farei provavelmente, se eu viver muito mais, eu farei muito mais coisas erradas. Talvez algumas delas serão pedras de tropeço em seu caminho. Você vai tropeçar em mim e vai sair da comunhão e vai embora. Eu espero que vocês me perdoem. Agora, em São João 3, 29, João está dizendo que, foi João Batista, não é? Aquele que tem esposa é o esposo, é claro. Aquele que tem a esposa é o esposo. Quem não tem uma esposa não é esposo. Não é marido. É claro.
Ele pode ser chamado de um solteirão, qualquer coisa assim, mas ele não é esposo. Se ele não tem um filho, ele não é pai. Não é certo? Aqui em Apocalipse, capítulo 19, verso 7. 19, verso 7. Está escrito. Apocalipse 19, verso 7, não é? Alegremo-nos, ou regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Em Apocalipse capítulo 21, verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora, Jesus é esposo, esse Cordeiro é esposo e tem uma mulher, tem uma esposa. Essa esposa é exatamente aquela que não se escandalizou nele, mesmo quando estava morrendo queimada aos pouquinhos. Ainda Apocalipse capítulo 22, verso 17. Diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Quer dizer, o Espírito e a esposa estão dizendo: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, somente uma esposa honesta, que ama não somente o sentimento de responsabilidade que o marido tem, mas ama, respeita, reverencia o seu marido. Ora, a maior alegria que essa mulher tem na sua vida é a chegada do seu marido quando ele está fora. É o retorno dele. É saber que ele vai chegar tal dia e tal hora. Não é certo? A alegria da esposa do Cordeiro está exatamente nisto. É saber que ele volta para ela. A igreja em si tem uma consciência de esposa. Você que é casada e que é pura no seu casamento, pode ajudar-se a si mesma nesta hora e refletir um pouquinho naquilo que tange a este sentido: consciência de esposa, sentimento de ser de alguém, de viver para alguém. Para este marido. Ora, a igreja noiva tem consciência de esposa. Por isso ela se porta, ela se comporta como esposa. Agora, não tem esposa, por mais gentil, por mais amorosa, por mais prudente, por mais dedicada que seja, que não entristeça o seu marido, que não aborreça seu marido. Ela não apoquenta o seu marido, ela não perturba, ela não fornica, ela não é uma fornicária, mas ela está sujeita, mesmo involuntariamente, se ela geme de noite, aquilo mexe com seu marido, o leva a sofrer.
E o profeta disse para aquele rapaz: está bem, você a ama. Se você não pode viver sem ela, se você vai morrer sem ela, então casa-te. Mas quando você estiver desgostoso com ela, então mostra isto. Ele disse: a graça é isso. É dever dela pregar o botão na sua camisa que arrancou, costurar a sua roupa que rasgou. Portanto, aquela cena que nós vimos aqui, da mulher costurando aqueles judeus sofrendo lá, debaixo do solo, morando debaixo da terra, ela costurando a calça do marido dentro do carroção, no corpo dele, que lá devia dar era vergonha. Aquilo é uma cena para sacudir, não para censura. Só um carnal é que censura uma cena daquela. Que lá é a história real dos judeus. Agora, esse é o dever dela. Ele disse: mas se ela não faz, você tem graça para com ela. Você não vai pedir divórcio porque ela não costurou a sua roupa. Você pensa, irmã, o seu marido não vai separar de você, até mesmo porque, na verdade, ele prefere, não é um desastre. Muitos podem chamá-lo até de manso e de outro nome que não deve se repetir aqui. Por sua culpa. E às vezes ele é comedido, e ele pensa tanto, e ele arca com aquilo e se torna um escudo. Mas a mulher, fique sabendo, ela vai pagar o preço, mais cedo ou mais tarde. E às vezes, muitas vezes, é o que faz essa esposa, essa noiva faz com Cristo. Abusa da sua graça, deixa de fazer o que deveria fazer e faz o que não deveria fazer. Então o profeta diz: mas você purgará isto aqui. Aqui, na mensagem de casamento e divórcio, parágrafo 211, final do parágrafo, para ganhar tempo, ele diz: eles falham por não tomar a palavra. Eles recusam a Cristo. E qualquer mulher que recusa a um homem sua criança, não tem direito nenhum de ser uma esposa para ele. Se você recusa a Cristo, você não pode sentir-se incluída na esposa do Cordeiro. Se você se escandaliza e se vai, você se lembra na Bíblia quando o rei casou-se com Ester, porque a rainha o recusou? Ele somente tomou uma outra para ser sua esposa. O que aconteceu quando ela recusou sair com o rei? A obedecê-lo. Às vezes, há tantas mulheres, que dariam 1000 pulos de alegria se o rei quisessem elas. Uma se dá o luxo de recusar. Há quantas pessoas que dariam 1000 glórias se pudessem estar aqui, enquanto outros estão dando calundus, estão dando crises sentimentais, crises de esterismos. Mas está aqui, ó. E é justo da maneira com uma mulher que recusa ser sua esposa, ser esposa ao seu marido. Da mesma maneira como o rei a deixou e casou-se com outra, o profeta está dizendo: é justo da mesma maneira o homem deixar aquela mulher e casar-se com outra.
pois ele foi recusado. Com uma consciência de esposa, a igreja não pode recusar a palavra de Jesus, por mais incoerente, por mais difícil, difícil que seja para entender, mesmo como comer carne e beber sangue. Ela não tem por que recusá-lo. E é da mesma forma com a igreja que recusa ser grávida na era em que agora vivemos para trazer filhos desta era. Jesus a repudiou. Vamos passar a oportunidade, pastor Elias. Se alguma coisa fica incompleta, eu tenho notado que a mensagem do irmão Branham, como a Bíblia é sagrada, às vezes tem coisas que fica somente pelo Espírito mesmo. Não tome nada pela sua própria mente. Simplesmente alimente o propósito que Deus pôs no seu coração de ficar firme em suas fileiras, na comunhão. Haja o que houver. É isso que você tem que fazer. Mas Deus tomará conta do resto. Ele cuidará de vós. Só isso que eu tenho que dizer. Tudo isso que o irmão Branham falou, de sua indignidade, de ser tropeço, dos seus erros, eu multiplico por 1000 a respeito de mim e digo mesmo. Agora, aqui está, vocês têm acompanhado o exercício de um ofício que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, não tem torcido esta palavra. Esta mesma palavra, como diz ele mesmo, te condenará naquele dia. Ele disse: deixa ouvir minha voz condenando o pecado naquele dia. Mas nunca torcendo essa palavra. Eu digo assim, às vezes a tendência óbvia, né, natural da sinceridade é afastar da comunhão. Não, eu não vou tocar na comunhão porque eu sou indigno. Olha, a ceia é do Senhor. Eu acho que o mais difícil para você deveria ser deixar a comunhão por causa daquilo. Você deixa aquilo por causa da comunhão. Vamos fazer diferente? Você deixa aquilo por causa da comunhão, não a comunhão por causa daquilo. Pelo menos em propósito, pelo menos em desejo ardente. O que acontece? Você está pondo aquilo em segundo, terceiro e último lugar, e Deus em primeiro lugar. Se você tem uma circunstância na vida, não deixe essa circunstância virar Deus, ganhar o primeiro lugar. Não. Põe ela em último e Deus em primeiro. Por fim ela será eliminada, porque ela vai descendo de degrau. Mas quando ela vai subindo, por fim ela toma o lugar até da comunhão. Vocês têm almas, vocês são sinceros, vocês são pessoas de fé, vocês têm que ser tratados como tais, e Deus tem vos tratado dessa forma. Vocês são pessoas que merecem toda a franqueza, toda a sinceridade, todo o amor.
toda a sã doutrina. Porque vocês são um grupo de pessoas que, se mandar agora, se eu disser, gente, vamos até nesse acesso de loucura, como já aconteceu com Jim Jones e todo, vamos agora lá para as matas do Pará, todo mundo vai, porque é de lá que nós vamos embora. Então todo mundo iria, não ficaria nenhum sequer. Até mesmo aquele que ficou emburrado em casa, dá um recado lá, eu creio que ele desemburraria na hora. Então vamos embora. Não é certo? Agora, nós não temos que fazer isso, não. Muitos dizem, mas isso seria tão bom, porque voltar para aquela casa, meu Deus, misericórdia, não é? Seria tão bom, mas não é assim, não. Pedro também queria ficar lá em cima. Desfaçamos um tabernáculo aqui para o senhor, um para mim e outro para Elias. Outro para ti, outro para Elias. Ele sabia que fazendo um para Jesus tinha um lugarzinho para ele, né? Mas lá embaixo tinha tanta coisa para enfrentar, inclusive ele ia morrer crucificado de cabeça para baixo. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.